Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade à lição, continuidade da lição passada. Lição 4 traz o mesmo título, Vencendo Más Tendência, parte 2. Vamos estudar então segunda-feira. O título de segunda-feira é Desonestidade. Pergunta A. Descreva a profundidade do mal que causamos quando prejudicamos a reputação de outros. Primeiro descrever isso e depois vem a pergunta: como Deus vê isto? Então vamos ler Provérbios, capítulo 6, o versículo 12 até o 19, e diz assim: O perverso não tem caráter, anda de um lado para outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, realmente está aqui uma descrição tremenda do mal que causa, né? E a maneira com que Deus vê isso. Ele não gosta nada. Mas vamos complementar essa leitura com o Espírito de Profecia, o Lar Adventista, página 440, 441. E diz assim: pensamos com horror no canibal que se banqueteia com a carne ainda quente e trêmula da vítima. Mas será que os resultados dessa prática podem superar a agonia e a ruína causada pela deturpação do motivo, pela mancha da reputação e pela censura do caráter? Uma pergunta muito profunda. Seguindo, o espírito de fofoca e intriga é um dos instrumentos especiais de Satanás para espalhar discórdia e contenda, separar amigos e destruir a fé de muitos na veracidade de nossas posições. É natural que os seres humanos falem palavras cortantes. Aqueles que cedem a essa tendência abrem a porta para Satanás entrar no coração e torná-los rápidos em lembrar os erros e enganos de outros. Abordam-se as falhas dos outros, notam-se suas deficiências e proferem-se palavras que levam à desconfiança contra aquele que se esforça ao máximo para cumprir o próprio dever como cooperador de Deus. Muitas vezes, a semente da desconfiança se espalha porque alguém acha que deveria ter sido favorecido e não foi. Veja que coisa, né? Mas realmente é algo maléfico. Deus vê com muito maus olhos, condena completamente isso e devemos ter o cuidado de não entrar nessa situação. Pergunta B. Como o Senhor vê as pessoas desonestas nas transações exatamente financeiras? Como é que Deus vê as pessoas que não são honestas ao fazer os negócios? Deuteronômio 27, o versículo 17 ao 19. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Então aqui temos como é que Deus vê malditos, né? Malditos são todos que causam essas coisas más. Depois, seguindo ainda na mesma pergunta, Provérbios 11, versículo 1, diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, quando se fala de balanças honestas, a gente vai lembrar daquelas balanças, pesos mais leves, ou regular aqui a balancinha para favorecer o peso. Mas isso aqui está sendo, de certa forma, simbólico. Tudo que você faz que vai lesar outra pessoa, ou que vai deixar a pessoa em desvantagem, você sabe disso, é uma balança desonesta.
E isso Deus repudia. Ainda Provérbios, capítulo 20, versículo 23, diz assim: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não agradam. Então entra dentro do mesmo aspecto, né? Tudo que você for fazer, todo negócio que você for realizar, se você está tirando proveito, sabendo que vai estar causando prejuízo ou lesando a pessoa, você está numa balança desequilibrada, uma balança falsificada. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada sobre o assunto. O livro Educação, página 144 e 145. Os registros contábeis de cada negócio, os detalhes de cada transação são avaliados por auditores invisíveis a mando daquele, tá com A maiúsculo, que nunca se compromete com a injustiça, nunca ignora o mal, nunca suaviza o erro. Ou seja, está sendo feito uma auditoria pelo próprio céu. A lei de Deus condena todo malfeitor. Ele pode desprezar essa voz, pode tentar abafar a sua advertência, mas é inútil. Ela o segue. Ela constantemente está ao ouvido. Ela destrói a paz. Se essa voz não for atendida, ela o seguirá até o túmulo. É uma testemunha contra ele no juízo. Um fogo inextinguível consome por fim a alma e o corpo. Que coisa terrível, terrível. Então você faz um mau negócio, o Espírito Santo vai te incomodar até você morrer. Foi um mau negócio, você lesou alguém e isso precisa ser consertado. Veja o grau de responsabilidade que nós, como bons mordomos, como cristãos, temos. Muito bem. Pergunta C. O que acontecerá com qualquer bem adquirido de forma desonesta? Provérbios 13, 11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, o que vai acontecer com adquirir de forma desonesta? O dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 15, 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então, que está falando agora do avarento, aquela pessoa que é agarrada ao dinheiro, aquela pessoa que por tostões fazem grandes problemas e às vezes leva até uma situação de suborno, né? Que ele é avarento, gosta do dinheiro, tudo para ele é dinheiro, é recurso, mas devemos fugir disso, porque quem foge disso, está escrito ali, há de viver. E ainda Provérbios 21, versículo 6, diz assim: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. Então vemos aqui, realmente devemos ser honestos, porque qualquer que adquire um bem de forma desonesta, realmente vai prestar conta diante do Deus Altíssimo, vai prestar conta no dia do juízo. Livro Educação, página 145, traz o seguinte pensamento: nenhum esquema de negócio ou plano de vida pode ser sólido ou completo se envolver apenas os breves anos desta vida presente e deixar de fora o futuro sem fim. Nenhum negócio ou plano que você fizer, se você olhar para esse negócio ou para esse plano e ele não abranger a sua vida no céu, ou você está de consciência tranquila de não estar violar o seu caráter, violar aquilo que você aprendeu, não serve. Então, temos que fazer todo tipo de negócio, pensar assim, é como se Jesus estivesse aqui do meu lado, me olhando, fazendo esse negócio, lendo meus pensamentos. Se eu conseguir alcançar esse nível, aí sim, eu vou estar fazendo aqui bons negócios para poder estar de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê essa graça, para que possamos confiar nas bênçãos e nas promessas que Deus tem para nós. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Ele não é nada. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para isso. Amém.